Sofrimento de mulheres em Auschwitz. Auschwitz, o campo de extermínio mais brutal dos nazistas, não foi apenas um lugar de morte, mas também de experimentação desumana. Em seus barracões médicos, mulheres judias indefesas foram submetidas a procedimentos atrozes em nome da ciência. Não foi apenas Josef Mengele que realizou esses experimentos. Outros médicos, como Karl Klauberg e Horst Schumann, utilizaram prisioneiras como sujeitos de teste para seus estudos cruéis. Segundo o relato de Edith Egger, uma sobrevivente deste nefasto campo de concentração, numa fria manhã de abril, os judeus de Kassa, na Hungria, foram presos e confinados numa velha fábrica de tijolos nos arredores da cidade. Algumas semanas depois, Magda, meus pais e eu fomos amontoados num vagão de gado com destino a Auschwitz. Nesse mesmo dia, meus pais foram assassinados nas câmaras de gás. Na minha primeira noite em Auschwitz, obrigaram-me a dançar para o comandante das SS, Josef Mengele, conhecido como o Anjo da Morte, o homem que naquele dia controlava a fila dos recém-chegados e sentenciou a morte da minha mãe. "Dance para mim!" ele ordenou. Fiquei de pé, aterrorizada. Lembrei-me do conselho da minha mãe. Ninguém pode tirar de ti o que tens na cabeça. Fechei os olhos e refugiei-me no meu mundo interior. Na minha mente, já não estava presa num campo de extermínio. Não estava congelada, faminta e destroçada pela perda. Estava no palco de uma ópera em Budapeste, dançando o papel de Julieta num balé de Tchaikovsky. Desse refúgio interior, forcei meus braços a se levantarem e minhas pernas a fazerem piruetas. Tinha forças para dançar pela minha vida. Cada momento passado em Auschwitz foi um inferno. Bem-vindo ao Frontline War Memoirs. No início, como já se descreveu, os alemães começaram a criar campos de concentração na Alemanha em 1933. Neles eram encarcerados os opositores políticos do regime nazista, as pessoas consideradas elementos indesejáveis e os judeus. Após o início da Segunda Guerra Mundial, os alemães passaram a abrir campos de concentração em outros países que ocupavam. Auschwitz, assim como outros campos de concentração nazistas, era uma instituição estatal gerida pelas autoridades centrais do Estado alemão. Estava dirigido diretamente pelo Gabinete Central Econômico Administrativo das SS, Wirtschaftsverwaltungshauptamt, WVHA, enquanto a deportação humana para o campo e o extermínio eram de responsabilidade do Gabinete Principal de Segurança do Reich, Reichssicherheitshauptamt, RSHA. Em janeiro de 1942, realizou-se em Wannsee uma conferência que reuniu representantes dos principais serviços do Reich. Essa conferência elaborou um plano para o extermínio total da população, também conhecido como a Solução Final. Esse fato levou à construção de 6 campos de extermínio, além dos outros campos de trabalho forçado criados anteriormente. Reinhard Heydrich, que convocou a conferência e também era chefe do Gabinete Central de Segurança do Reich, focou-se nos 11 milhões de judeus cujo genocídio estava sendo planejado. Nessa reunião, discutiu-se que a evacuação dos judeus para a Europa Oriental substituiria o projeto de emigração com o acordo prévio de Hitler. Essa conferência marcou o momento em que o extermínio se tornou sistemático e foi tomada a decisão de instalar câmaras de gás nos campos, especialmente em Auschwitz. No 30 de abril de 1940, Rudolf Höss realizou um ambicioso sonho. Com 39 anos de idade e após 6 anos de serviço nas SS, foi nomeado comandante de um dos primeiros campos de concentração criados pelos nazistas no novo Reich. Chegou naquele dia de primavera para ocupar seu posto numa pequena cidade do sudoeste da Polônia, 18 meses antes que passasse a fazer parte da Alta Silésia. Em polonês, a cidade chamava-se Oświęcim e, em alemão, Auschwitz. Apesar desse avanço, o campo de concentração que Höss iria dirigir ainda não existia. De fato, sua primeira tarefa foi supervisionar a sua construção a partir de uma série de barracões ruinosos e infestados de insetos.
pertencentes ao exército polonês, agrupados ao redor de uma fazenda de cavalos nos arredores da vila. O ambiente não podia ser mais deprimente. A terra entre o Sola e o Vístula era sombria, com um clima úmido e insalubre. Naquele primeiro dia, ninguém, inclusive o próprio Reuss, poderia ter previsto que, em questão de 5 anos, aquele campo se tornaria cenário do maior massacre de que o mundo já testemunhou. A história da cadeia de decisões que desembocou nessa transformação é uma das mais terríveis conhecidas pela humanidade e nos permite aproximar-nos de forma excepcional do modo como funcionava o Estado nazista. Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Reinhard Heydrich, Hermann Göring e outros líderes nazistas tomaram resoluções que conduziram ao extermínio de mais de 1 milhão de pessoas em Auschwitz. Contudo, a mentalidade de líderes menores como Reuss também desempenhou um papel fundamental nesse crime. Sem suas qualidades como líder de homens no desconhecido campo do assassinato, repetido em uma escala tão colossal, Auschwitz jamais poderia ter funcionado como funcionou. O mundo passou a associar o campo de concentração nazista alemão de Auschwitz com o símbolo do Holocausto, do genocídio e do terror. Foi criado pelas forças de ocupação alemãs em meados de 1940 nos subúrbios de Oświęcim, uma cidade polonesa que os nazistas incorporaram ao Terceiro Reich. Seu nome passou, posteriormente, a ser Auschwitz, que também se tornou o nome do campo, Konzentrationslager Auschwitz. A razão imediata para a criação do campo foi o número crescente de poloneses detidos pela polícia alemã, o que provocou o superlotamento das prisões. Em princípio, seria apenas mais um campo de concentração, criado como parte da máquina de terror nazista ativa desde o início dos anos 30. Essa foi, de fato, a função do campo durante toda a sua existência, mesmo quando, a partir de 1942, começou a se transformar no maior centro de assassinato em massa de judeus. O pessoal do KL Auschwitz era composto por membros das SS, Schutzstaffeln. Uma das funções mais surpreendentes desse campo, dada a realidade do que ocorria ali, era fornecer aos nazistas uma possível coartada propagandística. No início de setembro de 1943, foram enviados 5.000 judeus de Theresienstadt, a noroeste de Praga, para Auschwitz-Birkenau. Foram um caso único entre os reclusos judeus, pois lhes foi permitido viver num dos campos familiares de Birkenau. Embora os homens vivessem em barracões separados dos das mulheres, as crianças não foram enviadas diretamente para as câmaras de gás, mas podiam viver com um dos seus progenitores. Disseram aos judeus para escreverem cartões postais para os parentes que permaneciam confinados no campo de Theresienstadt. A ideia era que, quando o pessoal da Cruz Vermelha passasse revista em Theresienstadt, acreditasse por esse artifício que Birkenau era apenas um simples campo de trabalho. Vários meses depois, quando os nazistas já os haviam utilizado para esse fim, quase todos os judeus do campo familiar foram assassinados nas câmaras de gás. As mulheres, em sua maioria mães, viram seus filhos morrerem, num ato de barbárie nunca antes visto. Outra função de Auschwitz, que o diferenciava dos campos de Reinhard, foi o peso crescente da experimentação médica. O médico mais infame de Auschwitz chegou ao centro na primavera de 1943. A pesquisa do Dr. Josef Mengele nos domínios dos gêmeos e dos anões chocou o mundo quando se soube até onde sua crueldade havia chegado. Para sua atividade, contou com a ajuda de vários prisioneiros. Entre eles estava o polonês Wilhelm Brasse, que havia sido enviado a Auschwitz em 1940 como prisioneiro político, quando tinha 22 anos. Em 1943, portanto, era um dos reclusos que mais tempo levava no campo. De formação, era fotógrafo, e justamente essa experiência interessava os médicos alemães de Auschwitz. Wilhelm relatou: "Conversei com o Dr. Mengele. Ele me explicou que enviaria para mim mulheres judias, gêmeas e trigêmeas, de todo tipo de casos, e que queria fotos para mostrar a pessoa em corpo inteiro, de frente,
de lado, de perfil e de costas. Nuas, portanto, essas mulheres estavam muito envergonhadas e amedrontadas. As meninas estavam terrivelmente amedrontadas, tinham até medo de falar umas com as outras. Pelo seu aspecto, eram jovens, moças jovens que começavam a se desenvolver em pleno crescimento. Mengele as recolhia dos trens. Algumas das fotos que Wilhelm Brasse tirou eram imagens assustadoras. Como o caso de uma jovem cigana que lhe foi enviada para ser fotografada, que tinha câncer no rosto e em que se podia ver toda a mandíbula. Segundo o fotógrafo, via-se o osso, e Mengele me explicou que era necessário fotografá-la de perfil para que o osso ficasse bem visível. Mengele não foi o único médico que realizou experimentos em Auschwitz. Em um edifício médico com equipamentos específicos, por exemplo, tanto o professor Karl Klauberg quanto o Dr. Horst Schumann realizaram estudos sobre a esterilização. Wilhelm Brasse, que fazia fotografias para Mengele, também fotografou mulheres anestesiadas que haviam sido submetidas a esses experimentos de esterilização. As mulheres tinham que se sentar numa cadeira ginecológica especial e os médicos esticavam a vagina e retiravam o útero com fórceps. Mais tarde, o fotógrafo foi informado de que, em muitos casos, essas mulheres operadas morriam depois devido a uma injeção letal. Karl Klauberg havia sido professor de ginecologia na Universidade de Königsberg e, como Mengele, era um fervoroso defensor do nacionalsocialismo. Himmler interessou-se por seus trabalhos e deu sua aprovação pessoal para que utilizasse Auschwitz como laboratório de experimentação humana. Como vimos anteriormente, a esterilização sempre interessou muito ao Reichsführer das SS. Em seus experimentos, Klauberg injetava diversas substâncias nas mulheres para impedir a fertilização. As mulheres sofriam dores terríveis e tinham muita febre, conta Silvia Veselá, uma judia eslovaca que auxiliava Klauberg. Eu media a temperatura delas, fazia radiografias, coisas assim. Enquanto Klauberg experimentava com injeções, seu colega, o Dr. Schumann, administrava enormes doses de radiação aos seus pacientes. Silvia Veselá lembra que estavam testando o efeito da intensidade dos raios-x no intestino delgado. Dizer que era terrível seria pouco. Essas mulheres vomitavam constantemente. Era realmente terrível. Os experimentos médicos com os internos não foram exclusivos de Auschwitz. Também participaram médicos de outros campos de concentração. Pouco depois do início da guerra, vários médicos de Sachsenhausen expuseram internos ao gás mostarda para medir o efeito do veneno. Alguns dos experimentos mais nefandos foram desenvolvidos em Dachau, sob a supervisão do Dr. Sigmund Rascher. No ano 1942, prenderam-se internos em câmaras seladas para verificar quanta pressão seus corpos podiam suportar. Outros reclusos foram jogados em água gelada para avaliar por quanto tempo as tripulações, ao serem abatidas, poderiam sobreviver caindo em mares gelados. Para a Luftwaffe, esses experimentos podiam ser muito valiosos, é claro. Mas nas forças aéreas alemãs nem todos estavam contentes em realizar experimentos mortais com seres humanos. Quando, em outubro de 1942, o Dr. Rascher apresentou suas descobertas a figuras de destaque do Ministério da Aeronáutica, pôde constatar que entre o público havia certo desconcerto. Pouco antes da reunião, Himmler se posicionou a respeito em uma carta enviada ao Dr. Rascher. Acredito que aqueles que ainda hoje se opõem a esses experimentos humanos, que prefeririam que os soldados alemães morressem em decorrência daquela hipotermia, são culpados de alta traição, e não hesitarei em mencionar os nomes desses cavalheiros às autoridades competentes. De fato, há provas de que Himmler tentou obter a aprovação de Hitler para esses estudos, e Hitler declarou que, em princípio, no que diz respeito ao bem-estar do Estado, deve-se tolerar a experimentação com seres humanos. Em Dachau e Sachsenhausen, muitos dos prisioneiros escolhidos para serem torturados nos experimentos médicos não eram judeus. Mas isso não surpreende,
visto que, no início de 1943, havia menos de 400 judeus nos campos de concentração do Reich que foram construídos antes da guerra. Mesmo em Auschwitz, como vimos, o Dr. Mengele selecionava para a morte tanto os sintis e ciganos quanto os judeus. Para alguém como Mengele, a ideologia nazista justificava toda uma série de projetos assassinos, desde o extermínio dos judeus até experimentos médicos mortais. Tudo fazia parte de um mundo em que os profissionais da medicina eram os árbitros da vida e da morte dentro do Estado racial. Por outro lado, para Oskar Gröning, do destacamento das SS em Auschwitz, o que acontecia no campo tinha, pelo menos, certo sentido. Em 1943, com 22 anos, ele trabalhava no departamento econômico do campo, contando o dinheiro roubado dos judeus que chegavam à instalação. Ele era um nacionalista convicto que acreditava firmemente nos princípios fundamentais do nazismo. Estávamos convencidos, porque essa era nossa visão de mundo, de que existia uma grande conspiração do judaísmo contra nós. E essa ideia se refletia em Auschwitz. Era preciso evitá-la. Era preciso evitar o que já havia acontecido na Primeira Guerra Mundial, ou seja, que os judeus nos afundassem. Matava-se os inimigos que existiam dentro da Alemanha. Se necessário, eram exterminados. E entre essas duas batalhas, a batalha do fronte de guerra e a do fronte nacional, não havia a menor diferença. Por isso, exterminávamos somente inimigos. Uma coisa era acreditar nessa teoria, e outra muito diferente, contudo, era ver os assassinatos coletivos na prática. Em geral, Oskar Gröning conseguia evitar o horror, pois a maioria das suas horas de trabalho se passava num escritório. Mas, quando viu a crua realidade dos massacres, ficou profundamente abalado. Certa vez em Birkenau, deparou-se com cadáveres que estavam sendo incinerados a céu aberto. As chamas subiam cintilando, e o capo, mais tarde, contou detalhes do fogo. Era terrivelmente desagradável, horrendo. Ele zombava do fato de que, quando os corpos começavam a queimar, obviamente geravam gases nos pulmões ou em outras partes, e os cadáveres pareciam dar um salto, e os órgãos sexuais dos homens se erguiam de repente de uma forma que o fazia rir. Por outro lado, no início de 1944, Ida Greenspan, ao chegar em Auschwitz, relatou que sua força de vontade lhe permitiu resistir às penalidades. Era preciso adaptar-se àquela forma de vida. Você entende o que quero dizer? Era preciso adaptar-se a dormir em condições como aquelas, adaptar-se a trabalhar com muito afinco, adaptar-se a passar horas e horas recebendo ordens, com roupas insuficientes. Sim, quando a mentalidade está presente, o corpo se adapta. Se você não estiver mentalmente presente, o corpo não o seguirá. Por isso, os jovens se saíam muito melhor do que aqueles que tinham 35 ou 40 anos. 40 era o máximo. A vontade de sobreviver era mais forte em nós, os jovens. No entanto, até o início da guerra, o número de judeus nos campos de concentração era pequeno e, na maioria das vezes, eram presos por razões políticas. A primeira grande onda de detenções de judeus ocorreu, como já dissemos em vídeos anteriores, em 1938, depois da Noite dos Vidros Quebrados. Mas, praticamente, até 1941, a política nazista em relação aos judeus consistia sobretudo em expulsá-los do espaço dominado pelo Grande Reich alemão. Até 1938, o objetivo com os judeus alemães era tornar a vida deles tão insuportável que emigrar se tornasse a única solução possível. A política foi bem sucedida, pois cerca de 500 mil judeus alemães, a metade deles, deixou a Alemanha, especialmente com a aplicação das leis de Nuremberg, em 1935, que na prática anulavam a qualidade de serem cidadãos alemães. Uma dessas leis, a Lei de Proteção do Sangue Alemão e da Honra Alemã, que proibia os casamentos e relações extraconjugais entre judeus e súditos do Estado de sangue alemão, refletia a visão racial nazista e lançava as bases para sua política posterior.
No auge de seu funcionamento, o campo de Auschwitz era composto por 3 partes principais. A primeira e mais antiga era Auschwitz I, chamado Stammlager. A cifra de prisioneiros era de 650 mil, 12 a 20 mil. Construído em meados de 1940 nos terrenos e edifícios de uma antiga guarnição polonesa, e que foi progressivamente ampliado para atender às necessidades do campo. A segunda parte era o campo Auschwitz II-Birkenau. Em 1944 alcançou 90 mil prisioneiros, o maior dentro do complexo dos campos de Auschwitz. Sua construção começou no outono de 1941, em um terreno a 3 quilômetros de Oswiecim, na aldeia de Brzezinka, da qual a população polonesa foi expulsa, com suas casas demolidas. Em Birkenau, ergueram-se as maiores instalações de extermínio em massa da Europa ocupada. As câmaras de gás onde os nazistas assassinaram a maioria dos judeus deportados para o campo. A terceira parte era o campo Auschwitz III Monowitz, também chamado de Buna. No verão de 1944, abrigou 11 mil prisioneiros. Inicialmente, tratou-se de um dos subcampos de Auschwitz, construído em 1942 em Monowice, a 6 quilômetros de Oswiecim, junto aos talheres de borracha sintética e gasolina da Buna Werke, construídos durante a guerra pelo consórcio alemão IG Farbenindustrie. Em novembro de 1944, o subcampo Buna obteve autonomia e foi denominado KL Monowitz. A maioria dos subcampos de Auschwitz passou a ficar sob sua administração. Os alemães isolaram todos os campos e subcampos do complexo de Auschwitz do mundo exterior e os cercaram com torres e cercas de arame farpado. Todo contato dos prisioneiros com o mundo exterior estava estritamente proibido. Entretanto, a área gerida pelo comandante e controlada pelo pessoal da SS do KL Auschwitz e além do perímetro cercado pelo arame farpado, ocupava aproximadamente outros 40 quilômetros quadrados, a chamada Interessengebiet, zona de interesse, estendendo-se ao redor de Auschwitz-P e Auschwitz-Sie-Birkenau. Além disso, dezenas de subcampos, alguns dos quais situados a uma distância considerável do campo principal, estavam sujeitos à administração de Auschwitz. A primeira experiência de assassinato em massa em uma câmara de gás ocorreu em Auschwitz em setembro de 1941, com prisioneiros de guerra soviéticos. Mas os alemães já haviam testado o uso do gás a partir de 1939, em vidas que não valiam a pena ser vividas, como parte do seu programa T4, a eutanásia, causando a morte de aproximadamente 5 mil crianças e de mais de 70 mil adultos, homens e mulheres, deficientes e doentes mentais, na Alemanha. De fato, foi no início da guerra que Hitler assinou uma ordem, datada de 1 de setembro de 1939, que permitia ao seu chefe de cancelaria, Philipp Bullier, e ao seu médico pessoal, Karl Brandt, conceder uma morte misericordiosa aos doentes considerados incuráveis. O verdadeiro responsável por esse holocausto psiquiátrico foi, contudo, Victor Brack. O programa T4 ocorreu oficialmente como política de saúde pública entre 1939 e 1941, data em que foi encerrado devido aos protestos das igrejas católica e protestante. Não obstante, sob outros nomes e formas, o extermínio de pessoas consideradas um peso para a sociedade perdurou até o final da guerra. Administrado conjuntamente pelas SS, pela polícia e pelo pessoal médico, o T4 foi o precursor conceitual, técnico e administrativo da solução final, que seria posta em prática nos campos de extermínio, provocando, entre 1942 e 1944, a morte de quase 3 milhões de pessoas. Com exceção de Auschwitz-Birkenau, onde se realizava uma seleção dos recém-chegados para enviar os mais aptos para as fábricas locais, nesses campos não se fazia distinção entre os destinados a morrer imediatamente e os que estavam em condições de trabalhar.
Apenas pequenos grupos, constituídos sobretudo por judeus, eram mantidos temporariamente com vida para executar algumas das tarefas mais sórdidas da máquina da morte. Ajudar os condenados à morte a se despir e a entrar nas câmaras de gás, armazenar suas roupas e pertences, recolher os cadáveres e limpar as câmaras de gás, enterrá-los e queimá-los ou incinerá-los. Esses grupos, denominados Sonderkommando, Comando Especial, eram submetidos a um regime de terror constante e, periodicamente, assassinados como testemunhas de um crime sem precedentes. Majdanek e Auschwitz, originalmente construídos como campos de concentração, expandiram-se como campos de extermínio. Birkenau, Auschwitz II, era o centro de extermínio, e seus subcampos funcionavam como campos de trabalhos forçados. Mais de 1 milhão de judeus e dezenas de milhares de ciganos e prisioneiros de guerra soviéticos foram assassinados ali entre março de 1942 e novembro de 1944, mediante a utilização do gás Zyklon B. O extermínio em massa começou em março de 1942 e suas 4 grandes câmaras de gás tinham a capacidade de matar 12 mil pessoas por dia. Os cadáveres eram então queimados em fornos crematórios contíguos. Por outro lado, do ponto de vista nazista, a vida nos campos era um microcosmo do mundo exterior. A ideia da luta é tão antiga quanto a própria vida, disse Hitler em um discurso de 1928, acrescentando: nessa luta, o mais forte, o mais capaz, vence, enquanto o menos capaz, o fraco, perde. O combate é o pai de todas as coisas. Não é pelos princípios da humanidade que o homem vive ou é capaz de se manter além do mundo animal, mas somente através da luta mais brutal. Dessa forma, os prisioneiros, ao chegarem aos campos, se deparavam com um mundo radicalmente oposto ao que conheciam antes da guerra. A vida humana não tinha nenhum valor, e a desumanização era um mecanismo implementado metodicamente. Despojados de seus nomes, cabelos e roupas, as prisioneiras se transformavam em apenas um número. Todas as manhãs, antes do trabalho, e todas as noites ao retornarem, eram submetidos a um toque de recolher com um sinal de chamada interminável, durante o qual precisavam permanecer em pé, em fila e em silêncio, enquanto gritavam seus números. Se alguém faltasse, eram obrigados a esperar por horas intermináveis sob a neve, sob a chuva ou sob um sol implacável, famintos, sedentos e exaustos, até que o motivo fosse esclarecido. O sofrimento era uma constante, assim como os maus-tratos. Golpes e espancamentos, que podiam culminar em morte, faziam parte da rotina diária. Bastava uma transgressão insignificante das regras, ou simplesmente porque os guardas ou capos quisessem, cuja impunidade permitia a liberação dos instintos mais irracionais. Os deportados dormiam amontoados em tábuas que serviam de camas, as quais às vezes podiam conter um pouco de palha infestada de piolhos e um cobertor imundo. As latrinas eram insuficientes, repugnantes, com um cheiro indescritível, agravado pelas diarreias constantes provocadas pela disenteria endêmica. Por outro lado, as unidades das SS também atuavam como pessoal nos campos de concentração. As SS funcionavam como autoridades de gestão e vigilância dos campos e também participavam do extermínio em massa de judeus e das execuções. Somente os alemães podiam ser membros das SS. Mais tarde, foram recrutados os chamados Volksdeutsche, ou seja, cidadãos de outros estados com prova de ascendência alemã que haviam assinado a Volksliste. Ao longo da existência do KL Auschwitz, mais de 8 mil supervisores e supervisoras das SS passaram pelo campo. Em 1942, o campo passou a desempenhar uma segunda função. Tornou-se o centro de extermínio dos judeus europeus. A única razão pela qual morriam era porque eram judeus, independentemente de sua idade, sexo, profissão, cidadania ou convicções políticas. Após a seleção, a maioria dos recém-chegados, classificados pelos médicos das SS como inaptos para o trabalho, era assassinada nas câmaras de gás. Entre eles havia doentes, idosos,
mulheres grávidas e crianças. Estes nunca foram registrados no campo, pois nunca lhes foi atribuído um número. Para concluir esta análise, é preciso dizer que, no 27 de janeiro de 1945, as tropas soviéticas libertaram o campo de concentração de Auschwitz-Birkenau. Até então, o mundo não havia acreditado nos escassos relatos de sobreviventes que haviam conseguido escapar do horror nazista. Os aliados, preocupados em combater a invasão alemã da Europa, reagiram com passividade aos rumores de tentativas de extermínio dos judeus nos campos de concentração alemães. Ninguém poderia imaginar que a pouco conhecida cidade de Oświęcim, no sul da Polônia, passaria para a história como cenário de atrocidades, assassinatos e torturas sofridas por judeus, ciganos, negros, deficientes, opositores políticos, testemunhas de Jeová, homossexuais e intelectuais poloneses. Com sua libertação, pôde-se constatar como, de forma silenciosa, o Terceiro Reich havia estabelecido uma máquina de eliminação sobre os eixos da Europa ocupada e sobre o sentimento de superioridade racial ariana. Até 1 milhão de judeus morreram gasificados nas câmaras de gás de Birkenau, um segundo campo de concentração construído em 1943 para ampliar Auschwitz. Apenas no dia de sua inauguração, 8.000 judeus de Cracóvia foram gasificados e, posteriormente, incinerados. Auschwitz exalava cheiro de carne queimada, e as cinzas que saíam dos crematórios eram o único testemunho que o governo de Hitler deixava como memória da população que pretendia exterminar. Tudo ocorria em silêncio, de forma que se evitasse a resistência e a interrupção dos trens, com as deportações em massa dos judeus europeus. Auschwitz tornou-se o centro do Holocausto. Desde então, a sociedade, o mundo da política e da cultura têm se questionado como algo tão assustador, tão tremendamente cruel, pôde acontecer em um país culto e civilizado. É inconcebível como membros das SS podiam brincar de tiro ao alvo com as crianças que tentavam escapar das cercas eletrificadas do campo. Por isso, ainda hoje, ficamos comovidos. Ainda não conseguimos acreditar no que pôde acontecer para que isso ocorresse, e, sobretudo, por respeito às milhares de pessoas que sofreram o Holocausto. Posteriormente a esses eventos atrozes, entre os meses de setembro e novembro de 1945, ocorreu na cidade de Lüneburg, Alemanha, o julgamento de Bergen-Belsen, no qual foram processados 45 agentes das SS e capos por crimes de guerra cometidos durante a Segunda Guerra Mundial nos campos de extermínio e concentração de Auschwitz e Bergen-Belsen. Após 2 meses árduos, durante os quais dezenas de sobreviventes testemunharam oralmente e por escrito, 31 dos acusados foram considerados culpados. Entre esse grupo, encontravam-se figuras como Josef Kramer, oficial das SS e comandante nos campos de Auschwitz e Bergen-Belsen, Irma Gresse, guarda supervisora em ambos, Franz Hössler, oficial das SS e chefe do campo de detenção preventiva em ambos os campos, Fritz Klein, médico e oficial das SS, e Johanna Bormann, guarda de prisioneiros em ambos os campos, condenados juntamente com outros 6 acusados à pena de morte. As particularidades desse julgamento residem, por um lado, no fato de ter sido o primeiro conduzido pelos aliados contra os crimes de guerra nazistas. Por outro, no fato de que os acusados anteriormente mencionados, embora tivessem sido capturados após a libertação do campo de Bergen-Belsen pelas forças britânicas em abril de 1950 e 45, foram julgados tanto por suas ações neste campo, entre 1944 e 1945, quanto por seus crimes anteriores em Auschwitz. Sem dúvida, Auschwitz é hoje considerado o símbolo máximo do Holocausto e da política genocida de Hitler, sobretudo a partir de 1942, quando se tornou o epicentro dos crimes do nazismo contra as mulheres, um lugar único em que se conjuga o maior campo de deportação do universo dos campos de concentração nazistas e o maior centro de extermínio da história do Terceiro Reich.
Por tudo isso, Auschwitz tornou-se sinônimo do mal absoluto. Como já mencionado anteriormente, foi ali que ocorreu a primeira experiência de assassinato em massa em uma câmara de gás, em setembro de 1941, com prisioneiros de guerra soviéticos. Foi ali que mulheres judias e ciganas serviram de cobaia para os experimentos diabólicos realizados por médicos e enfermeiros nazistas. Mais de 1 milhão de seres humanos de 15 países europeus foram gasificados e mais de 200 mil homens, mulheres e crianças morreram de fome, de frio, de doenças, de exaustão e de brutalidade, ou simplesmente de solidão e desespero absoluto. Além disso, os nazistas também nutriram um enorme desprezo pelos poloneses. Em um documento enviado a Hitler em maio de 1940, Himmler afirmou que o destino deles era ser um povo de escravos sem educação. A população não alemã dos territórios orientais não deve receber uma educação superior à do ensino fundamental. O objetivo da escola fundamental será apenas ensinar aritmética simples, como contar até, no máximo, 500, escrever o próprio nome e aprender que é vontade de Deus obedecer aos alemães, ser honesto, trabalhador e comportar-se bem. Considero desnecessário que aprendam a ler. Nesse documento, que refletia com uma clareza sinistra a ideologia racial nazista, Himmler foi além. É preciso separar aqueles que têm sangue valioso daqueles que têm sangue inútil. Dessa forma, as famílias foram desmembradas e as crianças polonesas, com idades entre 6 e 10 anos, cujo sangue era considerado racialmente aceitável, foram enviadas para a Alemanha para serem educadas, longe de seus pais biológicos. O drama pessoal e familiar dessas crianças não preocupava Himmler. Encaixava-se perfeitamente na doutrina nazista que classificava e hierarquizava os seres humanos em função de sua raça e de seu sangue. Talvez o mais degradante para a população prisioneira nesses campos tenha sido o uso forçado das vítimas como seus próprios carrascos. Assim, nos campos dedicados exclusivamente ao extermínio, bastava um punhado de membros das SS para cumprir o objetivo. Eram os próprios prisioneiros que, por obrigação, tinham que garantir o funcionamento da máquina da morte.